Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início à primeira semana do bloco 2 de atividades e agora nós vamos falar um pouco sobre mapas, sobre cartografia, como representar aí o nosso planeta, né? Os mapas, eles são isso mesmo, né? A representação gráfica da superfície da Terra. E essa superfície, ela pode ser a Terra toda, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um mapa mundi, um planisfério que representa toda a superfície da Terra, mas a gente também pode representar partes da superfície da Terra. Quando a gente estiver falando de um continente, de um país, de um estado, de uma cidade, de uma rua, isso também é mapa, isso também é cartografia, só que com uma área de representação reduzida. E aí existem vários tipos de mapas que a gente vai ver aí ao longo do bloco 2, tá? Mas nesse primeiro momento vocês precisam entender que o mapa ele serve para a gente poder interpretar algum fenômeno, alguma característica sobre uma determinada área da superfície da Terra, tá? E esse fenômeno, essa característica, ela vai ser representado de acordo com a pessoa que está fazendo aquele mapa. Então o mapa ele é um instrumento muito individual, ele vai deixar claro ali a intenção e o que aquela pessoa que está fazendo aquele mapa quer mostrar para o leitor. Tá? Então, da mesma forma que um livro, por exemplo, né? O autor de um livro, ele vai expressar ali nas palavras aquilo que ele quer que o leitor entenda dentro do contexto da história do livro. O mapa é a mesma coisa, tá? Ele vai representar ali naquele papel aquilo que o leitor do mapa precisa entender sobre aquela superfície, aquele espaço que está sendo representado. E, claro, né, fazer um mapa não é tão simples assim. Então, todas as metodologias, todas as técnicas que são usadas para se criar um mapa parte da ciência cartográfica, que é a cartografia. Então, a cartografia é o conjunto de elementos, de metodologias, de técnicas que são usadas para se criar os mapas e, a partir dos mapas, as interpretações que precisam ser feitas sobre essa superfície que está sendo representada. Porém, os mapas, eles não são do jeito que eles são hoje desde sempre, né? Hoje nós temos aí mapas altamente tecnológicos, no celular, aplicativos, satélites, então nós temos aí muitos recursos. Porém, as representações do espaço geográfico sempre existiram. Desde que o ser humano ele habita aí de uma forma racional o nosso espaço, o nosso planeta, ele representa de alguma forma, né? Então vai começar lá na pré-história, quando os homens da caverna eles representavam o lugar que eles viviam na própria parede, na pedra, né? Então quando eles saíam da caverna e achavam, por exemplo, um rio, uma região que tinha árvores frutíferas, alguma coisa assim, eles voltavam para a caverna e desenhavam na parede das cavernas para que depois eles soubessem mais ou menos que caminho eles tinham que seguir para voltar nesse mesmo lugar. Tá? Então isso não é um mapa como a gente vê hoje, mas de uma certa forma, é sim uma representação cartográfica do espaço geográfico. À medida que o tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo, o homem conseguiu chegar cada vez mais longe em relação ao espaço, espaço mesmo, fora do nosso planeta, e conseguiu representar de uma forma mais fidedigna, mais fiel ao o que se tem na realidade. E aí os mapas foram evoluindo até chegar no que a gente tem hoje de mapas altamente tecnológicos. Tá? Mas uma coisa que a gente precisa entender, mapas são representações da superfície terrestre a partir de um ponto de vista vertical. O que isso quer dizer? Quando eu pego um mapa, eu estou olhando de cima. O ponto de vista vertical é como se o meu olho estivesse olhando de cima. Existem representações que apresentam aí um ponto de vista horizontal, que é quando o leitor ele está olhando de frente.
que é o caso, por exemplo, das maquetes. A maquete é uma representação, pode ser uma representação cartográfica, porém é utilizado um ponto de vista horizontal, quando a pessoa ela está olhando de frente. O mapa não. O mapa é um ponto de vista vertical. Então, quando a gente tenta colocar, por exemplo, uma superfície terrestre, que o globo terrestre tem uma forma, né, redonda. Quando a gente vai colocar essa forma num papel que é plano, a gente precisa aí de fazer algumas alterações. Essas alterações nós vamos estudar mais para frente, tá? Que são as projeções cartográficas. Então, só estou falando para vocês verem que não é tão simples assim, né? A gente pegar ali o mapinha no nosso celular, tá tudo pronto, tá tudo feito, mas tem todo um processo por trás disso, tá bom? Então, foi só uma apresentação aí do que a gente vai ver a partir de agora. Leiam a apostila, façam os exercícios e qualquer dúvida pode me chamar no grupo ou no privado, tá bom? Até a próxima.